Hoje, em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas oficializou a desestatização da Sabesp por 14 bilhões e 800 milhões de reais, a maior oferta de saneamento da história. Num evento na capital, Tarcísio prometeu destinar 70% dos recursos para investimentos no Estado. Investimentos que vão trazer melhor mobilidade, que vão trazer mais eficiência logística, que vão tornar o Estado mais competitivo, demandas que estão reprimidas há muito tempo, obras que já estão em contratação. Então, nesse sentido, nós vamos utilizar esse dinheiro para dar lastro para aqueles investimentos que já estão projetados. Ana Paula Henkel, minha parceira, muito boa noite. Seja bem-vinda aqui no estúdio da CNV TV. Em Criciúma, fato é que hoje bateram o martelo, finalmente, desestatização da Sabesp. Com o processo finalizado agora, Ana, o governo de São Paulo reduz, então, a sua participação à frente da companhia de 50,3% para 18,3% e abre espaço, então, para a empresa Equatorial, que agora detém 15% da Sabesp, e o restante veio de uma oferta global aí que abrangeu cerca de 310 investidores. Muito boa noite, Ana. Boa noite, Paula. Boa noite, mestre Augusto. Boa noite, nossos soldados lá defendendo nossa lojinha. Silvio, Piotto, muito boa noite à nossa audiência, especialmente à nossa audiência de Criciúma. Que bom tê-los aqui. Ana, vou só te pedir uma licencinha para falar mais pertinho do microfone para todo mundo poder te ouvir melhor. Aqui é ao vivo, a gente faz Exatamente, ao vivo, a gente está aqui se adaptando. E é assim que a gente faz. Na verdade, o que você mencionou, né, Paula, isso abre um leque de oportunidades para o Estado, mas, na verdade, o que vai bater na porta, né, de todos os cidadãos do Estado de São Paulo abre o progresso, exatamente o progresso. E o progresso começa com a diminuição do Estado. O Estado tem que estar apenas onde ele é minimamente necessário. Ponto. Principalmente na segurança pública. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Ali o Estado precisa estar atuando com uma mão firme e nós devemos apoiar com fundos, e tantas outras coisas, as forças policiais do Estado de São Paulo, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Agora, um programa de privatizações, né, se voltarmos até na própria história dos Estados Unidos, muita gente fala como o capitalismo nos Estados Unidos ele provê um ganho, um benefício ali no dia a dia das pessoas. Começou exatamente num belíssimo programa de privatizações do então presidente Ronald Reagan nos anos 80. Então, nós temos que copiar o que é bom, né? E eu fico muito feliz de ver que o governador Tarcísio está liderando essa campanha de privatizações no Brasil, ele que já tinha muitos laços até com investidores estrangeiros quando era ministro da infraestrutura do presidente Bolsonaro, ele que costurou, né, essas amizades comerciais entre Brasil, Estados Unidos e outros investidores internacionais. Agora a população do Estado de São Paulo vai ver o que é de fato o progresso, colocando a mão ali com qualidade na sua vida cotidiana. E tomara que esse seja, né, o primeiro passo de muitos numa agenda de privatizações do governador Tarcísio. Sem dúvida. Augusto Nunes, muito boa noite, seja bem-vindo. O governador Tarcísio já disse que vai destinar 70% aí desses 14,8 bilhões de reais para investir no Estado de São Paulo, e aí vem mais de 10 bi para expandir metrô, obras em rodovias, e também já disse que parte do valor vai ser destinado para um fundo para baratear a conta dos consumidores. Quer dizer, existe uma estratégia, um planejamento para usar esse dinheiro que está vindo da privatização da Sabesp, Augusto. Perfeito. Boa noite, Paula, nossa chefe, Ana, minha parceira, minhas companheiras de viagem. É um prazer estar aqui em Criciúma, na CNV TV, transmitindo o nosso programa Oeste Sem Filtro. Um grande abraço para o Piotto, meu amigo, meu irmão Silvio. Boa noite a vocês que nos acompanham. Quem é contra a privatização hoje, ou tem menos de 5 neurônios, ou tem muito interesse no cofre,
que pode estar nessas empresas de saneamento estatizadas ainda. O Brasil, quando aprovou o marco do saneamento, que mudou, permitiu que empresas privadas participassem de leilões e administrassem uma área que estava às moscas, ali com o pessoal roubando. O Brasil tinha 50%, né, de brasileiros não tinham acesso à rede de esgotos e um número pavoroso, um índice pavoroso também era o de pessoas que não recebiam água tratada. É o fim do atraso. Esse quadro continua em regiões em que o governo, o PT, continua lutando para que continuem as empresas estatais pequenas, empresas públicas, ligadas à prefeitura. O prefeito vai e usa o dinheiro das ABESPs locais ali. Só para isso serve. Não investem em obras de saneamento básico porque obra enterrada não dá voto. Esse é que é o problema. O Tarcísio resolveu a questão da privatização da maior das empresas estaduais, que também era uma fonte de corrupção. Não resolveu. São Paulo não tem 100% de pessoas com acesso à rede de saneamento básico. Agora ele vai investir não só nisso, como em outras áreas. Então é fácil você garantir dinheiro para estados de um país aí pobre. É só privatizar, é só não roubar, é só não gastar demais. Não é por acaso que as boas notícias vêm do governo de gente como Tarcísio de Freitas, que não vai ser candidato não, fiquem tranquilos, ele vai ser reeleito. Opa, diga, Augusto. Não, eu cumprimentei o pessoal de São Paulo. Já. Porque às vezes você não me deixa cumprimentar, então eu preciso ficar atento. Eu também ficarei atenta. Tá bom. De agora em diante. Adalberto Piotto, direto do estúdio da Revista Oeste em São Paulo. Muito boa noite. Piotto, eu sei que você tem acompanhado esse processo aí de privatização da Sabesp bem de perto. Já reforçamos aqui, então, que o Estado, agora o governo de São Paulo, reduz a sua participação de 50,3% agora para 18,3%. Participação do governo de São Paulo, aí, então, após a privatização da Sabesp, abrindo espaço para a Equatorial, que agora detém 15% da Sabesp. Deixa eu só trazer aqui um contexto de quem é a Equatorial. Ela é hoje dona de 7 distribuidoras e estreou na área de saneamento há 2 anos, ao arrematar a concessão da CSA do Amapá pelo valor de 930 milhões de reais. E, atualmente, a Equatorial é hoje o 3º maior grupo de distribuição de energia do país em número de clientes, atendendo aí cerca de 10 milhões de consumidores. Muito boa noite, Piotto. Oi, boa noite, Paula. Boa noite, Ana, Augusto, Silvia, todos vocês que nos acompanham. Esse é um dos contratos mais bem amarrados em privatização, em casos de privatização que já se viu no país, se é que não é o mais bem amarrado. Há uma previsão para uma série de coisas justamente para garantir a eficiência do sistema. Vale só lembrar rapidamente, nós temos um compromisso no país que veio justamente do marco de saneamento, votado lá no governo Bolsonaro, durante o governo Bolsonaro, que até 2033, era 2030, foi agora um pouco mais, 2033, é preciso universalizar o tratamento, a coleta e o tratamento de esgoto e a oferta de água potável no país. Para se ter uma ideia, a Equatorial, neste contrato, ela cobre inclusive o que se chama de áreas irregulares consolidadas. São essas áreas onde houve ocupação, já há dezenas de anos as pessoas moram lá. Até outro dia, para se ter uma ideia, o drama do saneamento no país é que o Ministério Público não deixava fazer nenhum serviço, nenhuma melhoria nessas regiões, embora as pessoas continuassem morando lá e gerando esgoto que vai parar no Rio de Todos. E aí não se fazia saneamento. Agora, com até um novo entendimento por parte do Ministério Público, mas este contrato cobre também essas áreas, porque é simples imaginar. Aí eu vou só cuidar das áreas regulares, mas as áreas irregulares continuam existindo. Ou você cria uma condição das pessoas morarem lá
e isso indica também ofertar serviços públicos, sobretudo o saneamento, porque o esgoto daquela região vai continuar sendo gerado, vai cair no córrego e, no caso de São Paulo, vai parar no Tietê. Ou seja, você faz o saneamento nas áreas regulares, mas o rio continua poluído. Ou seja, esse contrato tem esse benefício. Detalhe é que São Paulo, por exemplo, ainda vai permanecer com 18,3% das ações, e só nesse processo de privatização da empresa, ou seja, a empresa recentemente já se valorizou 4 bilhões em valor de mercado. Se a gente pegar que São Paulo vai ter quase 1/5 das ações ainda, o governo, então nós estamos falando de as ações de São Paulo, do governo de São Paulo, já se valorizaram 700 milhões. Porque há uma expectativa, essa expectativa está escrita no contrato, dos investimentos que a Equatorial vai ter de fazer, e claro, você vai aumentar a base de fornecimento de água e esgoto. Isso quer dizer que a empresa vai ficar ainda maior, além dos investimentos, com os investimentos, e ter um retorno maior financeiro também. Essa é a razão do sucesso dessa privatização, que veio num modelo muito mais moderno, muito mais eficiente, inclusive com muito mais ganhos, tanto sociais, porque prevê tarifa diferenciada para as pessoas carentes, e também a garantia dos investimentos. Tudo é feito e qualquer novo aporte é feito depois que o investimento foi feito. Ou seja, depois que você consegue atingir a meta, aí sim você passa para a próxima fase. Ou seja, é um contrato extremamente bem amarrado. O governador, eu assisti essa entrevista coletiva do governador e ele foi questionado, Paulo, rapidamente só para pegar esse aspecto. Porque a ação foi vendida para a Equatorial em torno de R$ 67 e agora a ação já passa dos R$ 80. Bom, essa é a valorização justamente pela previsibilidade que se tem de um contrato bem amarrado que a empresa vai continuar investindo. Mas se a gente pegar o histórico, a evolução do preço da ação da Sabesp, lá atrás, por exemplo, antes de Tarcísio tomar posse, né, de chegar ao governo do estado, quando ele começou a falar sobre esse assunto, ou seja, porque isso foi um projeto de campanha, a gente já teve naquele momento uma melhora no preço da ação. Mas antes de tudo isso, a ação da Sabesp era de R$ 35. Estou falando, por exemplo, de janeiro de 2022. Janeiro de 2022, o ano eleitoral no país. Tarcísio é lançado candidato, essa ação chegou a 55, se não me engano, lá por dezembro de 2022, ou seja, você já tinha a confirmação do resultado. Depois a ação, claro, tem toda uma preocupação se a privatização iria ou não acontecer, porque tem todo um processo de maturação, de conseguir interessados. Aí você tem agora uma valorização que depois, digamos, a ação espichou para cima e chegou agora nesse valor. Como São Paulo ainda detém exatamente o governo, 18% das ações, 18,3%, isso quer dizer que as ações do próprio governo também estão valorizadas. Foi um negócio muito bem feito, muito bem amarrado, e que vai colocar São Paulo na vanguarda justamente do que prevê o marco temporal o marco do saneamento. Ou seja, este marco que prevê garantir saneamento básico no país. Com esses investimentos, a empresa cresce, você resolve esse problema de áreas irregulares e a gente sai desse drama de país de quinto mundo, que é não ter tratamento de esgoto, nem coleta, nem tratamento para todo mundo, além da oferta que vai ter que chegar a 100% também. Hoje conosco, muito boa noite, seja bem-vindo. Silvio Piotto tocou no ponto, né? Esse foi um modelo moderno, bem amarrado aí da privatização da Sabesp. Vale lembrar, né, Silvio, que o marco do saneamento foi assinado, foi aprovado lá em 2020 com um compromisso de estabelecer que todos os municípios brasileiros deveriam atender a 99% da população com abastecimento de água e 90% com esgoto sanitário até 2033, mas a gente sabe que, infelizmente, a realidade brasileira está bem longe disso. Boa noite, Silvio. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana, querida. Boa noite, meu irmão Augusto, Piotto. Para quem nos acompanha, uma ótima noite. Paula, eu acho que os nossos colegas aqui já praticamente esgotaram o tema, principalmente o Piotto fez um comentário muito completo. O governador Tarcísio de Freitas é bom de serviço. Ele faz justamente aquilo que ele prometeu. Com 1 ano e 7 meses de mandato, ele está cumprindo a promessa de campanha. E, apesar da gritaria do PT e algumas redações da velha imprensa, ele foi eleito para fazer justamente isso. A privatização da Sabesp fazia parte da agenda de campanha. Para a gente trazer aqui alguns números que já são bastante conhecidos, né? 35 milhões de pessoas não têm água tratada e 100 milhões sofrem sem coleta de esgoto. Isso é praticamente 47%, 48% da população brasileira. São os últimos números
até o avanço do marco do saneamento. O que a gente espera é que o saneamento, que o marco do saneamento alcance o seu teto. E para isso, segundo estimativas, nós vamos levar pelo menos mais 10 anos, e isso exige investimento privado, sobretudo. Então, a agenda do governador é correta, eu acho que ele cumpre a promessa de campanha, e a gritaria da esquerda, aparentemente, dessa vez não deu certo. Tem pouco a acrescentar, Paulo. Eu acho que o Piotr esgotou o assunto.